Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. Bom, e no vídeo de hoje nós vamos falar tudo que você precisa saber sobre a renda variável. Lembrando que no último vídeo, no vídeo da semana passada, você viu tudo que você precisa saber sobre a renda fixa e no vídeo de hoje nós vamos conversar tudo que você precisa saber sobre a renda variável. Então, para você ver os principais pontos, os principais ativos da renda variável, fica até o final desse vídeo aqui para você ver tudo que você precisa saber. Bom, primeiro, vamos começar definindo o que é a renda variável. Bom, como o nome dela sugere, a renda variável é uma categoria de ativos, de investimentos, que possui ali uma oscilação nos seus preços, é uma categoria de investimentos mais voláteis. Ou seja, ela é uma categoria que traz mais riscos e mais volatilidade ao investidor. Bom, e em contrapartida desses riscos e dessa volatilidade, a renda variável é uma categoria de investimentos que pode te entregar uma melhor rentabilidade. Ou seja, os investimentos de renda variável são investimentos que podem te oferecer bons resultados, bons retornos ao longo do tempo. Bom, e mais uma característica da renda variável, além dessa oscilação, dessa volatilidade e da possibilidade de bons resultados, de bons ganhos, na renda variável você tem que entender que você está investindo em negócios, em empreendimentos. Então, ao investir nos ativos de renda variável, você tem que ir com a mentalidade de sócio. Ou seja, quando você investir em uma ação, em um fundo imobiliário, que a gente vai ver daqui a pouco, você tem que investir com a mentalidade de sócio, de dono. E isso vai te ajudar a entender muito bem todos os ativos de renda variável. Bom, agora que a gente já viu as principais características da renda variável, só relembrando aqui, ela é uma modalidade que oferece mais volatilidade e oferece mais riscos ao investidor, porém, em contrapartida, ela é uma categoria que pode oferecer melhores rentabilidades, melhores resultados aos investidores. E um quarto ponto, uma quarta característica da renda variável é que ao investir nos ativos de renda variável, você tem que investir com mentalidade de sócio, com mentalidade de dono. E isso vai te ajudar a entender muito bem cada um dos ativos. Bom, e agora vamos começar a falar sobre os ativos de renda variável e vamos começar a falar sobre o ativo, sobre o investimento mais conhecido da renda variável, que são as ações. Bom, e o que é uma ação? Entenda uma ação como um pedaço, uma fração de uma grande empresa que está sendo ali negociada na Bolsa de Valores. E nós, investidores, podemos comprar e vender esses pedaços, essas frações, essas ações dessas grandes empresas e investir nessas grandes empresas por meio das ações. Então imagine aí uma grande empresa como Bradesco, Arezzo, M. Dias Branco, enfim, são empresas do nosso dia a dia e que estão listadas na Bolsa de Valores e a gente pode comprar ou vender suas ações, seus pedaços. E aí, lembra de uma característica da renda variável que a gente abordou no começo do vídeo, que ao investir na renda variável você se torna sócio de grandes empresas, de grandes empreendimentos. Então isso se aplica às ações. Então, quando você compra uma ação de uma grande empresa como a Magalu, uma Petrobras, você se torna sócio dessas empresas. Sim, ao comprar ações de grandes empresas, ao comprar pedaços de grandes empresas, você se torna sócio dessas grandes empresas. E aí, comprando uma ação de uma grande empresa, você pode participar dos lucros dessas empresas, pode receber lucros dessas empresas por meio dos dividendos. O que é o dividendo? O dividendo é uma parte do lucro da empresa que é repassado aos seus acionistas. Ou seja, ao comprar uma ação de uma grande empresa, você pode participar do lucro, do recebimento de dividendos dessa empresa. E aí também, comprando ações de grandes empresas, você pode participar, ganhar dinheiro com a valorização das suas ações. Ou seja, você compra uma ação hoje, espera um tempo, essa ação ela pode crescer, se a empresa crescer, essa ação pode crescer, pode valorizar e você vai ganhar dinheiro com isso. Então, só relembrando o que a gente viu até aqui sobre as ações, elas são pedaços, são frações de grandes empresas negociadas na nossa Bolsa de Valores e nós podemos comprar e vender esses pedaços e ao comprar uma ação você se torna sócio, você se torna um dos donos de grandes empresas. E aí, comprando essas ações, você pode participar do recebimento de dividendos, que são partes do lucro dessas empresas, e pode ganhar dinheiro com a valorização das suas ações, com o crescimento das empresas ao longo do tempo. Bom, e dentro das ações, a parte de imposto de renda, que é uma parte muito importante que você precisa saber, existem basicamente dois tipos de impostos cobrados nas ações. O primeiro imposto que você deve conhecer sobre as ações é quando você faz day trade com as ações. E o que é day trade? É você comprar e vender ações da mesma empresa no mesmo dia. Isso configura o day trade. E aí, quando você faz day trade com ações, você tem que pagar 20% de imposto sobre o lucro, sobre os lucros das vendas que você realizar dentro de um dia. Então, vamos supor que você comprou R$1.000 de ações de uma mesma empresa e
no mesmo dia vendeu esses R$ 1.000 de ações por 1.200, ou seja, você teve um lucro de R$ 200 vendendo as ações da mesma empresa no mesmo dia. Isso seria um day trade, então você teve R$ 200 de lucro nesse day trade e em cima desse lucro você tem que pagar 20% de imposto para o governo, né, como um imposto de renda. Bom, e um outro imposto cobrado em cima das ações é quando você vende mais de R$ 20.000 em ações dentro de um mês. E aí, quando você vende R$ 20.000 dentro de um mês, você tem que pagar 15% de imposto. A alíquota é diferente de quando você faz day trade. Você paga 15% de imposto sobre os lucros dessa venda de acima de R$ 20.000 dentro de um mês. Então, nós vimos tudo que você precisa saber sobre as ações. É um ativo bem conhecido aí da renda variável. Só relembrando, a ação é um pedaço de uma empresa e aí você pode comprar e vender esses pedaços, essas frações, por meio da Bolsa de Valores. E aí, ao comprar uma ação, ao comprar um pedaço de uma grande empresa, você se torna um dos donos, você se torna sócio dessas empresas. E aí pode ganhar dinheiro com o crescimento da empresa e, consequentemente, com a valorização dessas ações, e pode ganhar dinheiro com o recebimento de dividendos, com o recebimento de parte dos lucros dessas empresas que elas repassam para os seus acionistas. E aí você viu também que existem dois tipos de impostos cobrados nas ações. O primeiro, quando você faz day trade e tem que pagar 20% de imposto. E o segundo tipo de imposto é quando você vende mais de R$ 20.000 em ações dentro de um mês e aí você tem que pagar 15% de imposto sobre os lucros. Bom, e o segundo ativo, um segundo investimento bem conhecido da renda variável, são os fundos imobiliários. Você já deve ter ouvido falar que investir em imóveis, investir em terrenos, por exemplo, no Brasil, é um investimento bem indicado, um investimento bem procurado. E ainda hoje esse investimento ele é bem aceito, ele é bem visto no Brasil. Só que hoje você pode investir em imóveis de um jeito diferente. Você pode investir em imóveis por meio da Bolsa de Valores. Imagina aí que você quer investir, sei lá, em um escritório, em um shopping, em um hospital, em um galpão logístico, mas você não tem dinheiro para comprar um galpão, para comprar um shopping. Você pode fazer isso por meio dos fundos imobiliários. Bom, e o que é um fundo imobiliário, né? Imagina o fundo imobiliário como sendo uma comunhão entre investidores. Vai ali um grupo de investidores, se reúnem, eles reúnem um certo capital e usam esse capital para comprar, para investir em algum empreendimento, seja um shopping, seja um galpão logístico, seja um escritório. E aí esse grupo de investidores, esse fundo de investimento, eles pegam esse imóvel, esse shopping, esse galpão e fracionam esses imóveis em cotas e colocam essas cotas na Bolsa de Valores. Então é isso que é um fundo imobiliário. É uma cota, é um pedaço de um grande imóvel negociado na Bolsa de Valores. E aí, como uma forma bem parecida nas ações, ao comprar uma cota de um fundo imobiliário, você se torna um dos donos dos imóveis que pertencem ao portfólio daquele fundo imobiliário. E aí, dentro da Bolsa de Valores, existem vários tipos de fundos imobiliários. Existem fundos que investem em galpões logísticos, fundos que investem em shoppings, fundos que investem em lajes corporativas como escritórios, fundos que investem em hospitais, enfim, existem vários tipos de fundos imobiliários. E aí, ao comprar as cotas desses fundos, você se torna um dos donos, um dos proprietários dos imóveis desses fundos imobiliários. E aí, uma característica bem interessante, uma característica bem legal dos fundos imobiliários é que eles te pagam proventos, te pagam dividendos todos os meses. E esses dividendos, claro, são oriundos dos aluguéis desses imóveis, dos aluguéis dos imóveis dos fundos imobiliários. E aí os fundos imobiliários, eles pegam parte desses aluguéis dos imóveis que tem nos fundos, né? Existem dezenas de imóveis em alguns fundos, e pegam parte desse aluguel e repassam a seus cotistas, repassam para nós que temos cotas desses fundos imobiliários. Bom, então como você viu aí, o fundo imobiliário ele é um investimento muito interessante para quem gosta de investir em imóveis, mas não tem capital para construir um imóvel, não quer se preocupar em cuidar desse imóvel, até porque por meio do fundo imobiliário você consegue investir em imóveis com baixo capital, não se preocupa com reforma, com inquilino, com IPTU e coisas desse tipo, e você recebe o aluguel desses imóveis todos os meses isentos de imposto de renda. Bom, e como a gente viu os impostos nas ações, nos fundos imobiliários funciona um pouco diferente. Nos fundos imobiliários, qualquer valor que você venda, qualquer quantia que você venda, você já está sujeito a pagar imposto. E para fundo imobiliário, a alíquota de imposto é de 20% sobre o lucro que você tiver na sua venda. Ou seja, qualquer venda que você fizer, não tem limite de valor para você vender ou não.
você já paga ali 20% de imposto de renda sobre o seu lucro. Bom, e vamos agora para o terceiro ativo, um terceiro ativo muito conhecido que vem crescendo muito da renda variável, que são os ETFs. Bom, e o que significa ETF? ETF significa Exchange Traded Fund. E traduzido para o português é basicamente um fundo que é negociado em bolsa de valores. Bom, e o que é? Vamos dar uma definição do que é um ETF, né? Um ETF é um fundo de investimento composto por alguns ativos, algumas ações e que visa seguir algum índice, algum parâmetro. Bom, se você não entendeu essa definição um pouco técnica, vamos tentar exemplificar sobre o que é um ETF. Imagina um ETF como sendo uma cesta de compras e que nessa cesta existem vários produtos. Esses produtos seriam ações. E aí, por que um ETF ele é considerado um bom investimento? O ETF ele é um fundo de investimentos composto por várias ações e que visa seguir algum índice. Por exemplo, como que funciona um ETF? Por exemplo, o BOVA11 é um ETF muito conhecido no mercado financeiro e ele tende a seguir o nosso índice Ibovespa. E como que isso funciona, né? Primeiro, o que é o índice Ibovespa? O índice Ibovespa é o nosso principal índice da nossa bolsa de valores. Então você já deve ter ouvido aí falar que o índice Ibovespa subiu 1% em um dia. Hoje o índice Ibovespa ele caiu 0,5%. Então o nosso índice Ibovespa é o nosso índice da nossa bolsa de valores. E aí existe um ETF que tende a seguir esse índice, que é o BOVA11. E o BOVA11 ele é composto por aproximadamente 70 empresas que visa seguir o índice Ibovespa. Ou seja, se em um ano o índice Ibovespa valorizou 10%, o BOVA11 também valorizou 10%. Outro ETF bastante conhecido no mercado brasileiro é o IVVB11. O IVVB11 ele é composto por algumas empresas e que visa seguir o índice da Bolsa Americana, o índice S&P 500. Ou seja, ao comprar cotas do IVVB11, você está exposto indiretamente ao mercado financeiro norte-americano e pode ganhar com o crescimento da economia americana e com a valorização do dólar. Então, os ETFs são ativos bem interessantes, por quê? Porque você consegue investir em um pacote de empresas com baixo capital e sem escolher essas empresas, né? Como você viu, o ETF ele é um pacote de empresas que visa seguir algum índice. Então, com pequeno capital, você consegue comprar uma cota de um ETF e dentro de uma cota já tem várias empresas dentro desse fundo. Bom, e só para a gente resumir tudo que a gente viu até aqui sobre ETF, ele é um investimento passivo. Por que passivo? Porque quando você compra uma cota de um ETF, você não precisa escolher as empresas que compõem esse fundo. Quem faz isso é um gestor profissional preparado para isso. Então, ao comprar uma simples cota de um ETF com baixo capital, você consegue comprar várias empresas ao mesmo tempo. Porque como a gente viu até aqui, o ETF ele é um pacote de grandes empresas que visa seguir algum índice, como o BOVA11, que segue o nosso índice Bovespa, o IVVB11, que segue o índice da Bolsa Americana, e por aí vai. Existem vários ETFs disponíveis hoje no mercado. Bom, e vamos falar sobre o imposto, né, sobre os ETFs. Assim como os fundos imobiliários, qualquer valor que você venda de ETF, você já está sujeito a pagar imposto. Só que a alíquota, em vez de 20% nos fundos imobiliários, no ETF a alíquota é de 15% sobre os lucros. Então, quando você faz uma venda de um ETF, você já paga imposto e de 15% sobre os lucros. Bom, esses foram basicamente os principais ativos da renda variável. Só lembrando, é uma categoria que oferece mais riscos, que oferece mais volatilidade para o investidor, mas em contrapartida ela pode oferecer melhores retornos, melhores rentabilidades e ao investir nessa categoria, como você viu até aqui, você se torna sócio, você se torna dono de grandes empresas, de grandes empreendimentos. Só lembrando os 3 ativos que a gente viu, as ações, que são frações de grandes empresas, e aí ao comprar uma ação você se torna um dos donos, você se torna sócio de grandes empresas, e aí pode receber lucro, pode receber dividendos dessas empresas. Um outro ativo muito conhecido são os fundos imobiliários, que te permitem investir em grandes imóveis como shoppings, galpões, por meio da bolsa de valores e com um baixo capital. E aí é um ativo muito interessante porque o fundo imobiliário ele te paga mensalmente dividendos, ou seja, você recebe dividendo todos os meses e isento de imposto de renda. Então o fundo imobiliário é um ativo muito interessante para o investidor. E o terceiro investimento são os ETFs, que são investimentos ali para investidores iniciantes. É um investimento passivo que você não precisa escolher ativos e consegue investir em uma série de ações por meio de uma cota, por meio de um ETF. E o vídeo de hoje foi sobre isso, foi sobre renda variável. Só lembrando que a renda variável ela é um investimento muito indicado para quem quer investir para o longo prazo, ou seja, comprar ações, comprar fundos imobiliários visando o longo prazo,
Claro que no meio do caminho você pode fazer alguns negócios, né, comprar ações e vender ações em períodos de tempo curto, mas o foco principal do investimento é o longo prazo. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero ter te ajudado, espero ter clareado a sua visão sobre a renda variável, uma categoria de investimentos muito interessante para o investidor, como eu falei ao longo do vídeo, pode oferecer bons resultados, bons retornos ao investidor. E é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, de deixar um comentário, manda esse vídeo para algum amigo seu, para alguém que você conhece e goste do assunto. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo e até a próxima. Valeu!